O mundo não gira apenas por dinheiro, gira por poder. Ricardo Braga pensou que tinha ambos. Um milionário feito a si mesmo, ele acabara de trocar sua tranquila e elegante esposa, Aline, por uma supermodelo de fama mundial. Ele estava no topo do mundo, alardeando sua nova vida na mansão de 80 milhões de reais à beira-mar que construíra como seu monumento pessoal. Mas Ricardo cometeu um erro fatal. Ele pensou que a família de sua esposa era coisa do passado. Ele se esqueceu de que, enquanto os milionários constroem casas, as dinastias constroem impérios e podem derrubá-los com a mesma facilidade. O ar de Florianópolis era diferente. Não era apenas ar limpo e salgado, era, como Ricardo Braga gostava de dizer, filtrado pela riqueza. E seu novo lar, uma imponente estrutura de vidro, mármore branco e teca brasileira recuperada, era o filtro. Ele a chamava de Ponta Braga, uma fortaleza de 1.400 metros quadrados que se projetava sobre as dunas, desafiando o mesmo Oceano Atlântico que contemplava. Era uma casa construída não para o conforto, mas para as capas de revistas. E naquela noite, ela cumpria sua função perfeitamente. O terraço estava repleto de uma elite seleta da sociedade paulistana. Multimilionários da tecnologia brindavam com editores de moda. Um senador ria alto demais, perto da piscina infinita. E no centro de tudo, presidindo a corte, estava Ricardo. Isto não é apenas uma casa, sua voz ecoava. Um barítono ensaiado que se elevava sobre a música lounge. Ele vestia um terno Brioni sob medida, desabotoado, sem gravata. É uma declaração? Uma vista como esta não se compra, se ganha. Sua esposa, Aline, estava perto da borda do terraço, segurando uma taça de vinho branco que não havia provado. Ela o observava, não com a adoração que ele ansiava, mas com a tranquila curiosidade antropológica que costumava reservar para as pinturas flamengas do século XVII que ela mesma catalogava. Aline era uma fontes. Os fontes não faziam declarações, eles eram a declaração. Eram donos dos bancos que financiavam os edifícios que homens como Ricardo construíam. Eram donos da terra sob os museus. Eram uma dinastia, e Aline era sua discreta, quase esquecida, herdeira. Ela usava um simples vestido azul marinho sem mangas da The Row. Sua única joia era um fino relógio de platina de sua avó. Era, como Ricardo frequentemente se queixava, agressivamente discreta. Seu marido é impressionante. Uma voz deslizou ao lado dela. Aline se virou. Era Isadora Mello. A Isadora Mello, o rosto de 22 anos da Farms, Arezzo e 1000 capas de revista. Media 1,80 m sem salto, envolta em um vestido dourado metálico que parecia ter sido borrifado em sua pele. Ela era um acontecimento, um espetáculo. Ricardo é ambicioso, respondeu Aline com voz suave. Ambicioso, ele é um furacão. Isadora riu, seus olhos escaneando a multidão. Ele quer que todos olhem para ele. E você só quer desaparecer, não é? Aline sentiu um arrepio. Não estou aqui para ser olhada, estou aqui para apoiar Ricardo. Que doce! O sorriso de Isadora era uma coisa branca e perfeitamente carnívora. Mas, querida, neste mundo, se você não é olhada, você é invisível. E se você é invisível? Ela deixou a frase no ar, dando uma longa e lenta tragada em um cigarro proibido. Seus olhos não estavam em Aline, estavam em Ricardo, que acabara de vê-la. Ele interrompeu sua conversa no meio da frase, seu sorriso de político se transformando em algo mais primitivo. Começou a se mover entre a multidão em direção a elas, um tubarão sentindo sangue. Aline, querida, disse ao chegar,
colocando uma mão possessiva na parte inferior de suas costas. Mas seus olhos devoravam Isadora. Vejo que você conheceu a convidada de honra. Isadora, você conseguiu. Que casa? Isadora ronronou, tocando sua lapela. É tão grande. Eu construo coisas para durar, disse ele, inflando o peito. Você constrói? O olhar de Isadora se dirigiu a Aline depois de volta para Ricardo. Aline observou a troca. Era tão descarado, tão carente de sutileza, que era quase entediante. Esta não era a discreta infidelidade do velho mundo que ela havia sido criada para esperar. Esta era uma tomada de controle hostil. Ricardo, disse Aline, sua voz cortando a pequena bolha deles. A senhora do embaixador está indo embora. Você precisa se despedir. O rosto de Ricardo se tensionou. Ele odiava que lhe lembrassem das sutilezas sociais. Odiou por uma fração de segundo que Aline fosse melhor nisso do que ele. Claro, é claro, assentiu bruscamente para Isadora. Não vá longe. Enquanto ele se afastava, Isadora se voltou para Aline. Ele é incrível, um homem de verdade. Não como esses garotos magricelas do seu mundo, os que parecem nunca ter visto o sol. Meu mundo? Perguntou Aline. Ah, vamos lá, os Fontes, a dinastia, disse Isadora com um tom zombeteiro e irreverente. Todo esse dinheiro velho e empoeirado, todas essas regras, você nunca quer simplesmente gritar, comprar algo de mau gosto, viver um pouco? Minha família valoriza a privacidade, disse Aline finalmente bebendo seu vinho. Privacidade é apenas uma palavra para as pessoas que têm medo de ser famosas, replicou Isadora. Ricardo não tem medo, ele está construindo um império. Eu só estou aqui para ser a imperatriz dele. As palavras ficaram suspensas no ar. Sua imperatriz, não uma imperatriz. Aline olhou para a jovem de 22 anos, uma garota que havia confundido fama com poder e atenção com respeito. Depois olhou para seu marido, um homem que havia confundido seus milhões com os bilhões de sua família. Bem, disse Aline largando sua taça. A vaga está aberta. Ela se afastou, deixando Isadora momentaneamente sem palavras. Aline se moveu pela festa, um fantasma de azul marinho, navegando entre os grupos de pessoas que estavam ali para adorar no altar de Ricardo Braga. Ela sabia com uma certeza que se assentou como uma pedra em seu estômago que seu casamento havia terminado. Ricardo não só havia construído uma casa, ele havia construído um monumento ao seu próprio ego, e ela sabia melhor do que ninguém que os monumentos podiam ser derrubados. A festa foi um sucesso grotesco. Foi resenhada na Vogue Brasil e, o mais importante para Ricardo, na Forbes Brasil. O título era O Novo Rei da Costa Esmeralda, os 80 milhões de reais de Ricardo Braga. 2 semanas depois, o cheiro de Victoria e do perfume Frederic Malle de Isadora ainda se agarrava às cortinas do quarto principal quando Ricardo finalmente deu o golpe. Não o fez com vergonha, o fez com orgulho. Aline, temos que conversar, disse, alisando o nó de sua gravata Hermès no reflexo da parede de vidro do chão ao teto que dava para o Atlântico. Eram 7 da manhã. Ele já estava vestido para a guerra. Aline estava no closet contíguo, um espaço enorme sob medida que ele havia projetado, alinhando seus sapatos. Ela preferia suas simples sapatilhas repeto. Ele havia tentado, sem sucesso, fazê-la usar saltos agulha Christian Louboutin. Ah, sim? Perguntou ela sem olhá-lo. Colocou um par de sapatilhas bege em seu lugar. Não estou feliz. Não estou feliz há muito tempo. Anunciou como se estivesse lendo um roteiro.
Você é uma mulher maravilhosa, Aline. Você é classe. Você é elegância. Mas eu não sou mais esse homem. Não sou tranquilo. Nunca te conheci tranquilo, Ricardo, disse ela com voz seca. Ele a ignorou. Eu sou um construtor. Eu sou um criador. Preciso de paixão. Preciso de fogo. Preciso de alguém que me veja, não apenas minha conta bancária. Esta foi a linha que finalmente a fez parar e girar. A absurdidade era assombrosa. Ela era Aline Fontes, cujo fundo fiduciário familiar podia comprar e vender as propriedades da Sterling 10 vezes sem notar a taxa de transação. Estava sendo acusada de ser uma caçadora de fortunas. E você encontrou esse fogo? Perguntou ela. Sim, com Isadora. Ele disse o nome com um floreio. Ela está viva. Ela entende o impulso. Ela quer construir este império comigo. Entendi. Aline passou por ele e sentou-se na beira da cama, uma vasta plataforma sob medida, que Ricardo havia se gabado de ser à prova de terremotos. Ela parecia pequena contra sua cabeceira de camurça importada. Então você me deixa? Disse Aline, seu olhar flutuando em direção ao oceano. O rosto de Ricardo endureceu. Esta era a parte que ele havia ensaiado. Esta era a negociação. A casa é minha, Aline. Eu a projetei. Eu a construí. Meu nome está na empresa que possui a escritura. É um ativo não conjugal. Meus advogados foram muito claros sobre isso. Não falo da escritura, Ricardo. Falo da declaração. É a minha declaração, retrucou sua insegurança vindo à tona. E não vou ser sangrado por você. Eu sei como isso funciona. Você, com sua família tranquila e criteriosa, tentará levar a metade. Bem, não vai acontecer. Começou a passear, sua adrenalina bombeando. Serei generoso, é claro. Não sou um monstro. Vou te deixar ficar com um apartamento na cidade. Aline teve que reprimir uma risada. O apartamento era uma obra-prima de 10 quartos na Avenida Paulista, que estava em sua família desde 1926. Atualmente, estava cedido ao consulado da França. O apartamento em que ela morava com Ricardo era uma cobertura no bairro dos Jardins, também dela. Ricardo, disse ela levantando-se, eu não quero nada de você. Ele parou de passear. O quê? Eu disse que não quero nada. Nem seu apartamento, nem sua arte, que francamente é terrível. E certamente não isto. Ela gesticulou ao redor do cavernoso e frio quarto. Quero minhas roupas, meus livros e a escrivaninha da minha avó. Isso é tudo. Ricardo estava desconcertado. Isso não estava no roteiro. Ele estava preparado para uma briga, para lágrimas, para gritos. Não estava preparado para a indiferença. Isso o enfureceu. Você não pode estar falando sério, gaguejou. O que você vai fazer? Para onde você vai? Voltar para seu velho tio empoeirado? Meu velho tio empoeirado, como você o chama, é Júlio Fontes. E sim, vou ficar na casa da família na rua Oscar Freire, até que meu próprio lugar esteja preparado. Seu próprio lugar? Que lugar? Eu pago pela sua vida há 10 anos, Aline, gritou. Esta era sua verdade, a que ele havia construído. Ele, o homem feito a si mesmo, a havia resgatado de uma vida chata de privilégios herdados. Aline finalmente olhou para ele, e pela primeira vez Ricardo viu os Fontes em seus olhos. Não era fogo, era gelo. Ricardo, você tem alguma ideia de quem eu sou? Perguntou sua voz perigosamente baixa. Você se casou com uma Fontes. Estava tão cego pelo prestígio do nome que nunca se deu ao trabalho de olhar o livro de contabilidade. Você acha que tem dinheiro? Você tem dívidas.
Você tem alavancagem, você tem uma marca construída sobre a percepção. Minha família, nós temos ativos. Não construímos casas na areia, Ricardo. Nós somos donos da areia. Ele ficou atordoado em silêncio. Você tem me tolerado? Sussurrou, o insulto aterrissando como um golpe físico. Eu tenho me divertido com você, corrigiu ela. Mas a diversão acabou. Você se tornou um clichê. Um homem de meia-idade que deixa a esposa por uma modelo. É tão chato. Ela voltou para o closet. Ele ouviu o clique metálico dos fechos das malas. Você não pode falar assim comigo, rugiu, seguindo-a. Eu sou Ricardo Braga. Eu construí isso. Sim, você construiu. Ela assentiu, colocando uma pilha de suéteres de cachemir dobrados em um baú goiar. E você vai ficar com isso. Eu vou te arruinar, ameaçou. Mas soou fraco, infantil. Vou dizer à revista Caras que você é. Você é uma snob fria e frígida. Você dirá à revista Caras o que seu novo publicitário, o que Isadora recomenda, disser para você dizer. Será uma separação consciente e você a apresentará como se fosse incrivelmente generoso com sua esposa separada. Eu conheço o jogo, Ricardo. Francamente, estou aliviada por não ter que jogar mais. Ela fechou o baú. Um carro, um discreto Mercedes classe S preto, que não era da frota de Rolls Royces de Ricardo, já estava rangendo pelo caminho de cascalho. Você vai se arrepender disso, disse ele, sua voz quebrando. Ela parou na porta, seus baús já sendo manuseados por um chofer que parecia mais um agente de segurança. Não, Ricardo, você vai. Ela saiu da mansão de 80 milhões de reais, sem olhar para trás. Ricardo Braga ficou sozinho em sua catedral de vidro. O silêncio da casa repentinamente ensurdecedor. Ele tinha sua mansão, sua modelo e seu império. Nunca se sentiu tão pequeno. Os trâmites do divórcio foram cirurgicamente rápidos. Assim como Aline havia previsto, a equipe de Ricardo, liderada pelo famoso e teatral advogado de divórcios, Marcelo "o Tubarão" Guedes, estava preparada para uma guerra de desgaste. Marcelo, um homem que usava anéis de diamante no dedo mínimo e botas de pele de cobra, entrou pavoneando-se na primeira e única reunião. Aline estava representada pelo Sr. Domingues, um homem na casa dos 70 que tinha uma expressão perpetuamente desapontada e um terno que provavelmente era mais velho do que Marcelo. A firma de Domingues havia cuidado dos assuntos da família Fontes desde a era Vargas. Olhe, Domingues, começou Marcelo jogando uma caneta Montblanc sobre a mesa. Ricardo é um homem muito generoso. Ele está disposto a oferecer, digamos, um paraquedas dourado, uma soma global. Digamos 5 milhões. Além disso, ela fica com suas joias, em troca de um NDA completo, e renuncia a todas as futuras reivindicações sobre propriedades Braga, conjugais ou de outro tipo. O Sr. Domingues colocou lentamente seus óculos de leitura. Olhou para o papel que Marcelo havia deslizado pela mesa, como se fosse algo desagradável que tivesse encontrado em seu sapato. Senhor Guedes, disse Domingues, sua voz um sussurro seco. Minha cliente, a senhorita Fontes. A senhora Braga, corrigiu Marcelo. A senhorita Fontes, repetiu Domingues com um lampejo de aço. Não tem interesse na generosidade do Sr. Braga. De fato, ela preparou suas próprias condições. Ele deslizou uma única folha de papel de velino pela mesa. Marcelo a escaneou. Sua bravata de fumante de charuto vacilou. Ele a leu de novo. Isto é tudo? Gaguejou. Uma lista de móveis, uma escrivaninha
e 12 quadros. Ela não quer pensão alimentícia, nem participação na empresa, nem acordo em dinheiro? A senhorita Fontes não precisa de um acordo, Sr. Guedes. Simplesmente quer suas propriedades pessoais, que por sinal estavam cedidas à moradia conjugal. As pinturas são de sua coleção privada. A escrivaninha pertencia à sua bisavó. Marcelo, pela primeira vez em sua carreira, ficou sem palavras. Havia vindo esperando lutar por fundos de cobertura, contas no exterior e a propriedade de Florianópolis. Em vez disso, estava negociando por um móvel antigo. Mas propriedade comunitária, poderíamos argumentar? Poderia, interrompeu Domingues. E perderia. O ativo é de propriedade da Ponta Braga S.L., uma corporação com sede em Balneário Camboriú, da qual o Sr. Braga é o único sócio gerente. Nunca foi misturado. Minha cliente não tem nenhum interesse nela. Acha a propriedade, e cito, ostensivamente fria. Marcelo foi derrotado. Foi o divórcio multimilionário mais fácil de sua vida, e ele se sentiu como uma perda total. Não tinha nenhuma alavancagem, nem sequer podia ameaçá-los. De acordo, retrucou Marcelo. Assinaremos. A história chegou à seção social da Folha de São Paulo 48 horas depois. O ato solo de Braga. Ricardo Braga e Aline Fontes se separam. Fontes dizem que o magnata imobiliário foi incrivelmente generoso enquanto a modelo Isadora Mello se muda. Ricardo se incomodou com o uso do sobrenome de solteira dela. Ele e Isadora foram fotografados uma semana depois, se beijando em um iate em Ilhabela. Isadora havia se mudado para Ponta Braga e imediatamente começou seu reinado. Seu primeiro ato foi contratar um designer de interiores. Este lugar é tão frio, queixou-se, passando a mão pelo mármore italiano minimalista. Precisa de vida, precisa de mim. Os tons neutros de qualidade de Museu de Aline foram arrancados. As paredes foram pintadas de um ouro brilhante e texturizado. Tapetes com estampa animal foram colocados sobre os pisos de carvalho branco. Um retrato de 6 metros de Isadora, nua e coberta com serpentes bulgari, foi encomendado para o átrio principal. Ricardo, ébrio pela euforia de sua nova vida, aprovou cada gasto. A redecoração custou 3 milhões de reais. As festas eram constantes. Dom Perignon fluía não por garrafa, mas por caixa. As amigas de Isadora, um bando de influencers, modelos e DAs, desciam sobre a casa todo fim de semana, documentando cada detalhe vulgar para seus milhões de seguidores. Olhe, Ricardo dizia ao seu próprio reflexo, suas pupilas ligeiramente dilatadas. Isto é vida, isto é paixão. Enquanto isso, Aline Fontes havia desaparecido, ou melhor, havia retornado ao seu mundo. Ela havia se instalado na casa geminada de calcário de 6 andares de sua família, na rua Haddock Lobo, uma fortaleza de poder tranquilo e do velho mundo. Ela não estava de luto, estava trabalhando. Seus dias eram passados nos arquivos climatizados da Fundação de Arte Privada de sua família. Estava planejando, não uma vingança. A vingança era tão desordenada. Aline estava planejando uma correção, um ajuste de mercado. Almoçou com seu tio Júlio Fontes no restaurante DOM. Júlio era um homem que falava em sussurros, mas cujas palavras podiam desestabilizar governos. Era o patriarca, o verdadeiro chefe da dinastia Fontes. "Você está bem, Aline?" perguntou, provando seu vinho. Estou muito bem, tio Júlio. Este Braga, ele foi indiscreto, foi desrespeitoso. Com você e, por extensão, com esta família. É um produto de seu tempo, disse Aline. Ele acredita em sua própria imprensa. E a seção social da Folha é um pobre substituto para a expansão.
observou Júlio. Ele está sobrealavancado. Seu novo projeto em Dubai é ambicioso. Ambicioso? Ele o financiou com títulos podres e acordos de boca com os sócios questionáveis, disse Júlio. Ele precisa de uma injeção maciça de capital nos próximos 6 meses ou toda a torre de cartas desmorona. Aline ficou em silêncio, bebendo sua água. Ele está exposto, continuou Júlio. Ele acha que essa casa em Florianópolis é sua fortaleza. Não percebe que é seu principal passivo. A manutenção sozinha é astronômica. E sua nova companheira tem gostos notoriamente caros. Sim, ela tem, assentiu Aline. Um homem que constrói sua casa sobre areia, refletiu Júlio. Cedo ou tarde a maré sobe. Diga-me, Aline, essa casa, você alguma vez gostou dela? Aline pensou por um momento. Gostava da vista. A terra é significativa. A casa em si é um insulto à arquitetura. Júlio Fontes lentamente permitiu que um pequeno e frio sorriso surgisse em seus lábios. Terra significativa? Mas sim, é. Ela sinalizou para a conta. Fico feliz que você tenha voltado, Aline. É hora de voltar ao negócio da família. Os 6 meses seguintes foram um borrão de caos dourado, glorioso e caro para Ricardo Braga. A vida com Isadora era um espetáculo sem fim. Eram semanas de moda em Milão, Fórmula 1 em Mônaco e viagens improvisadas a Tóquio para comprar relógios Rolex raros. Ricardo estava financiando um estilo de vida não apenas para uma pessoa, mas para todo o séquito de 15 pessoas de Isadora. E tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro, querido. Ela gritava para ele acima da música em um clube, pedindo outra garrafa de champanhe, Ace of Spades, de 25 mil reais, para borrifar sobre a multidão. Ricardo, preso na corrente de sua juventude e fama, apenas ria e assinava a conta. Mas de volta em São Paulo, os números não batiam. A Torre Braga, em Dubai, seu projeto legado, estava em apuros. Ele estava em sua escrivaninha, em seu elegante escritório na Faria Lima, uma caixa de vidro com vista para o Parque Ibirapuera. Seu assistente, Miguel, um jovem nervoso que vivia aterrorizado por ele, estava lendo o último relatório. Senhor, a família Aljamil retirou seu financiamento da segunda rodada, balbuciou Miguel, com medo de fazer contato visual. Retirou! Eles me prometeram esses 200 milhões! Eu jantei com o sheik! Rugiu Ricardo, batendo o punho na escrivaninha. Eles disseram que estavam reavaliando sua exposição imobiliária internacional. Senhor, o banco deles é o Fundo Fontes. Ricardo gelou. Fontes? Que diabos a velha e empoeirada família de Aline tem a ver com meu acordo em Dubai? Não é, exatamente. Mas o Fundo Fontes tem a hipoteca sobre as propriedades da família Aljamil, em Londres. Disse que os Fontes os aconselharam a se retirar de desenvolvimentos de alto risco. Alto risco? Eu sou de alto risco! Ricardo vibrava de raiva. Eu sou Ricardo Braga! Eu sou a aposta mais segura do mundo! Senhor, sem esses 200 milhões, não podemos fazer o próximo pagamento de construção. Todo o projeto vai parar. As cláusulas de penalidade são assombrosas. Consiga-me um empréstimo! Gritou Ricardo. Ligue para o Santander. Ligue para o Itaú. Use Ponta Braga como garantia. Vale 80 milhões RIRs fácil. Consigo 40 milhões para amanhã. Miguel parecia ainda mais doente. Senhor, eu tentei, ambos os bancos. Recusaram. Recusaram, meu crédito é impecável. Disseram que o ativo é muito especializado. Uma casa troféu de um único proprietário. Disseram que sua avaliação é subjetiva e, senhor, a relação dívida-ativo líquido de nossa empresa é muito alta. Muito alta. Era alta porque ele estava construindo coisas
que não podiam ser construídas sem dívida. Mas ele sabia o que isso significava. Os bancos estavam assustados. Aquele nome velho e empoeirado, Fontes, sussurrado na sala de reunião correta, tinha mais peso do que todas as suas capas de Forbes juntas. Os Fontes não tinham que fazer nada. Eles só tinham que sugerir. Eles eram a casa, e ele era apenas um jogador em uma má fase. Naquela noite, ele voou de volta para Florianópolis em seu helicóptero, com o estômago revirado. Faltavam-lhe 200 milhões. Estava queimando seu dinheiro pessoal a uma taxa de 1 milhão por semana só para manter Isadora feliz. Aterrissou no heliporto de sua mansão para encontrar uma festa rave em grande escala em andamento. Um DJ famoso estava montado ao lado da piscina. Havia pelo menos 300 pessoas em seu gramado. Entrou furioso na casa, encontrando Isadora dançando sobre uma mesa de mármore sob medida, com uma garrafa de tequila na mão. Isadora, que diabos é isto? Gritou agarrando seu braço. É uma festa, querido. Anime-se! Guinchou ela, claramente bêbada. Estou comemorando minha nova capa da Vogue. Eu não me importo com sua maldita capa. Temos que parar com isso, né? Os gastos, todos esses parasitas. Ele apontou para os amigos dela. O rosto de Isadora mudou da alegria para uma fúria fria e reptiliana em um instante. Ela saltou da mesa. Parasitas? Estes são meus amigos. Esta é a minha carreira. Esta é a vida que você me prometeu. Não se atreva a vir aqui e tentar ser chato. Não seja como ela. A ex-esposa chata e frígida, Aline, é isso que você quer? Voltar para ela? Porque eu posso estar em um avião para Paris em 1 hora. Ricardo, há uma dúzia de multimilionários que implorariam para pagar minhas festas. A ameaça era clara. A paixão e o fogo pelos quais ele havia deixado sua esposa eram completamente condicionais. Era uma transação. Ele estava pagando pela experiência de estar com Isadora Mello e acabara de falhar em um pagamento. Não, não, querida, claro que não! Balbuciou, sua ira esvaziando-se em pânico. Ele não podia perdê-la, não agora. Perdê-la seria uma admissão pública de que havia fracassado. Seria a humilhação final. Eu só estou estressado. O projeto de Dubai... negócios! Zombou ela, revirando os olhos. Não seja tão carente, Ricardo. Vá tomar uma bebida. Ela lhe deu as costas e aumentou o volume da música. Ricardo ficou ali, invisível em sua própria casa, rodeado de estranhos, a música palpitando como uma enxaqueca. Estava perdendo dinheiro por todos os lados. A mansão de 80 milhões de reais de repente pareceu um túmulo. Tinha que conseguir liquidez, tinha que conseguir agora. Miguel atendeu ao telefone, caminhando para um canto tranquilo da propriedade. Ponha a casa no mercado, amanhã. Senhor? Ponta Braga? Sim. Você está surdo? Mas seja discreto. Não quero uma placa de vende-se. Quero uma lista fora do mercado. Dirija-se a oligarcas russos, multimilionários chineses, alguém que queira um troféu e pague em dinheiro. Preço: 85 milhões, nem 1 centavo a menos. Ele desligou. Olhou para a casa iluminada contra o céu noturno, palpitando com uma música que odiava. Era seu maior triunfo, e agora tinha que vendê-la para pagar a supermodelo que o ignorava. A ironia era tão amarga que mal podia respirar. Enquanto isso, Aline Fontes estava experimentando um renascimento. Ela havia feito algo que nenhum Fontes havia feito em 50 anos. Havia aberto um negócio com presença pública. Era uma pequena galeria de 3 andares no bairro da Vila Madalena, chamada Vanguarda Contemporânea. Foi um sucesso instantâneo e assombroso.
não porque fosse chamativo, mas porque era o oposto. A noite da inauguração não teve celebridades, DJ Jazzy nem paparazzi. Teve 4 pintores desconhecidos, um quarteto de cordas tocando Shostakovich e a própria Aline em um simples vestido preto, explicando apaixonadamente a pincelada de um jovem artista de Curitiba. O crítico da Folha, um homem notoriamente difícil chamado Jorge Dutra, escreveu uma página dupla. Por anos ele escreveu: a arte se tornou uma mercadoria, um brinquedo para o investidor novo rico. Com a vanguarda contemporânea, Aline Fontes fez o impossível. Ela voltou a fazer da arte. Arte. Ela é, sem dúvida, a voz nova mais importante no mundo da arte. Tem a única coisa que falta aos especuladores: gosto. Colecionadores, museus e patronos de dinheiro antigo afluíram a ela. Ela era a nova árbitra da classe. Ao deixar Ricardo, ela não havia se tornado invisível. Havia se tornado essencial. Foi fotografada em bailes de museus, não como acompanhante, mas como convidada de honra. Ricardo viu os artigos. Viu as fotos de Aline com um ar sereno, inteligente e poderoso, rodeada de pessoas que não lhe devolviam as chamadas. Ele as folheava com os nós dos dedos brancos. Depois mudava para o Instagram de Isadora, que estava cheio de selfies de biquíni e vídeos dela bêbada às 3 da manhã. Ele havia trocado um Rolex por um Swatch, e o mundo sabia. Sua vida profissional estava desmoronando igualmente rápido. A venda de Ponta Braga foi um desastre. A discreta oferta fora do mercado, é claro, havia vazado para o submundo. Ponto de não retorno de Braga. Palácio de 85 milhões, os do magnata à venda, enquanto o projeto em Dubai estagna. A história ensombreceu sua empresa. De repente, os empreiteiros exigiam o pagamento adiantado. Os credores reclamavam dívidas menores. Os tubarões estavam rondando. E a casa não vendia. O que você quer dizer com não há ofertas? Rugiu Ricardo para a corretora de alto nível. É a casa mais famosa de Florianópolis. É famosa? Sim, disse friamente a corretora, uma mulher elegante chamada Susana. Mas é um gosto muito específico, Ricardo. As paredes de folha de ouro, o sistema de som de discoteca. Não é o que o mercado atual quer. O mercado atual quer, bem, francamente, eles querem o que a Aline Fontes tem. Charme tranquilo, atemporal, do velho mundo. É um monumento, insistiu ele. Monumentos são para os livros de história. As pessoas querem lares. Ele estava preso. Não podia baixar o preço. Seria uma admissão de desespero. Não podia não vender porque as penalidades de Dubai se acumulavam e Isadora acabara de descobrir uma paixão por vestidos de alta costura, que ela usava uma vez e depois descartava. Ele estava sentado em seu escritório, com a cabeça entre as mãos, quando Miguel bateu na porta. Senhor, há uma oferta pela casa. Ricardo levantou-se de um salto. Quem? Quanto é? O russo? Não, senhor. É uma sociedade limitada, uma corporação nacional com sede em Balneário Camboriú. Chama-se Arrowhead Holdings. Arrowhead? Nunca ouvi falar deles. Qual é a oferta? Estão oferecendo o preço de venda completo. 85 milhões. Ricardo ficou olhando. O preço de venda completo neste mercado? Sim, senhor. E Miguel fez uma pausa, revisando o papel. Tudo em dinheiro. Renunciam a todas as inspeções e querem fechar em 10 dias. 10 foi um milagre, um salva-vidas estava salvo. Pegue! Gritou Ricardo. Pegue! Não me importa se é o cartel. Redija os papéis. Faça isso! Agora! Sim, senhor. Miguel saiu correndo. Ricardo serviu-se um enorme copo de Macallan de 25 anos. Ele estava de volta. Era Ricardo Braga. Havia conseguido de novo.
Havia olhado para o abismo e não havia piscado. Pegou seu telefone para ligar para Isadora para dizer que iam comemorar. Ela não respondeu. Sua história do Instagram mostrava que estava em Paris provando um vestido no ateliê Chanel. Ups, dizia a legenda, seguida por uma foto de um vestido de R$100 mil. Ele nem se importou. Estava 85 milhões mais rico. Podia pagar o vestido, podia financiar Dubai. Estava de volta. O fechamento foi marcado para a sexta-feira seguinte. Ricardo, em sua arrogância, planejou uma última festa de vá se ferrar na mansão na noite anterior. Ele esvaziaria as adegas, destruiria o lugar e entregaria as chaves aos compradores anônimos pela manhã. Aline soube da notícia por seu tio. Arrowhead Holdings tem uma oferta aceita, disse Júlio pelo telefone. Ele estava em sua escrivaninha olhando um quadro de uma batalha naval. Ah, então está feito? Perguntou Aline. Ela estava em sua própria galeria se preparando para uma nova exposição. E, quase, o rato caiu na armadilha, disse Júlio. Ele está planejando uma festa, uma profanação final. Acho que é hora de finalizar a transação, publicamente. O que você quer dizer? A casa é sua, querida, ou melhor, é da fundação. Pensei que você gostaria de estar lá para a revisão final. Afinal, você tem que aceitar as chaves. Um lento sorriso se espalhou pelo rosto de Aline. Tio Júlio, você é uma ameaça. Eu sou um Fontes, Aline, como você. Protegemos os nossos. E nós colocamos ordem. Eu te enviarei um carro na sexta-feira, 10 da manhã. Vista-se apropriadamente. A festa foi apocalíptica. Ricardo, eufórico com os iminentes 85 milhões de reais, havia decidido queimar a casa até o chão, metaforicamente. Ele trouxe um DJ famoso para ser o DJ. Contratou toda a equipe do Nobu para o catering. Disse a Isadora para convidar todo mundo. E ela o fez. Às 3 da manhã, a casa era um desastre. Um Lamborghini alugado estava na piscina infinita. Os novos tapetes com estampa animal estavam manchados de vinho e cinza. Alguém havia inexplicavelmente pintado spray o palácio de Isadora na parede de mármore branco do átrio. Ricardo não se importou. Estava bêbado, vitorioso e rodeado de gente bonita e superficial. Sentia-se como um imperador romano. Por mim! Brindou de pé no bar, o champanhe derramando em sua camisa. Por Ricardo F. Rei Braga! Por Ricardo! Gritaram todos, nenhum deles sabendo ou se importando que ele estava a um fio de cabelo da bancarrota total. Quando o sol nasceu, a cena era de devastação total. O pessoal, pago o triplo, tentava apagar as provas. Ricardo estava desmaiado em uma cabana. Isadora havia partido há muito tempo com um músico para uma festa posterior. Às 9 da manhã, Miguel, com os olhos trêmulos, teve que sacudir fisicamente seu chefe para acordá-lo. Senhor, os compradores estão aqui. A revisão final é às 10 da manhã. O quê? Ricardo se levantou, a cabeça prestes a explodir. Estão aqui. Por que tão cedo? São 10 da manhã, senhor, conforme o programado. Certo. Ricardo salpicou o rosto com água, pôs óculos de sol e engoliu 4 aspirinas. Ainda usava seu smoking da noite anterior. Acabemos com isso. Dê-me as chaves. Vou me encontrar com eles. Pegue o cheque e vamos. Ele cambaleou em direção à grande entrada, que estava cheia de confetes e cacos de vidro. Viu um carro se aproximar. Mas não era o Maybach ou Rolls Royce que esperava de um comprador multimilionário. Era um Bentley S2 Continental dos anos 60. Um carro tranquilo, elegante, de dinheiro antigo, pintado de um discreto tom verde escuro. Parou com um rangido. Um chofer com um simples terno preto saiu e abriu a porta traseira.
saiu o senhor Domingues, seu advogado idoso, sempre com aquele ar de reprovação. Domingues! Latiu Ricardo confuso. Que diabos o senhor faz aqui? Disse Domingues com um bufo de desdém, olhando a libertinagem. Estou aqui em representação dos compradores. Dos compradores? Você? Quem é? Quem é a Arrowhead Holdings? Uma segunda pessoa emergiu do carro. Era Aline. Ela usava um sobretudo de cachemir, louro piana, cor creme e calças simples. Seu cabelo estava preso. Ela parecia tranquila, descansada e completamente no controle. Olhou para a casa, o grafite, o estado de ressaca de seu ex-marido, e sua expressão não vacilou. Aline! Sussurrou Ricardo. O sangue gelou. A aspirina, o champanhe, a vitória, tudo azedou em seu estômago. Ricardo, disse ela com voz uniforme, você tem estado ocupado. Você comprou minha casa? Balbuciou, uma risada que beirava o soluço escapando de seus lábios. Você comprou isto também? Para se vingar de mim? Você gastou 85 milhões para me irritar? Ele se agarrava tentando encontrar uma narrativa onde ainda fosse o personagem principal. Que não seja ridículo, Ricardo, disse Aline como se falasse com uma criança. Eu não comprei sua casa, não tenho 85 milhões em dinheiro. Esse é o seu jogo. Então quem? Arrowhead Holdings, disse ela. É uma subsidiária da Fundação Familiar Fontes. A fundação sim comprou sua casa. Ou melhor, como eu disse ao meu tio, eles compraram a terra à vista. A mente de Ricardo não conseguia processar. A fundação? Uma organização de caridade? O que uma organização de caridade quer com uma mansão? Eles não querem, disse Aline. Passou por ele em direção à porta principal, que pendia ligeiramente de uma dobradiça. Não tem nenhum uso para a casa, em absoluto. Eu não entendo, disse Ricardo seguindo-a, o pânico subindo por sua garganta. A fundação, explicou Aline, parando no átrio e olhando o grotesco grafite pintado com spray. Está em processo de construir a nova Ala Fontes para o Museu de Arte de São Paulo, MASP, um projeto que, lamentavelmente, foi atrasado por um investidor que descumpriu sua promessa. Ela olhou para ele. Ele era esse investidor. Havia prometido 50 milhões de dólares ao museu para colocar seu nome em uma parede e havia descumprido discretamente há 3 meses. A fundação, continuou, decidiu liquidar algumas de suas propriedades imobiliárias menos essenciais para financiar a ala eles mesmos. Por exemplo, esta parcela de terra incrivelmente valiosa em Florianópolis. Liquidar? Você acabou de comprá-la. Sim, uma aquisição e uma liquidação, disse Aline. Já a revendemos. O mundo de Ricardo se inclinou. Revendida? Para quem? Por quanto? Nós a vendemos para o incorporador que possui as 3 propriedades adjacentes. Ele tem tentado adquirir esta terra por 1 década para construir seu novo campo de golfe. Ele pagou 95 milhões. Os 10 milhões de lucro serão uma linda doação para a fundação. 95 milhões? Os joelhos de Ricardo fraquejaram. Ele havia estado tão desesperado que havia vendido a primeira oferta, sem perceber que havia deixado 10 milhões de reais sobre a mesa. Da casa? Para o incorporador. Ele também não gosta da casa, disse Aline. Ele vai derrubá-la. A equipe de demolição chega ao meio-dia. Ricardo recuou fisicamente. Derrubá-la? Minha casa, minha obra-prima? Não é uma obra-prima, Ricardo. É uma discoteca mal construída, com um problema de encanamento. A demolição, acrescentou consultando seu relógio. É em 1 hora.
Este foi o golpe final. Não era apenas uma venda, não era vingança, era apagamento. Ele nem sequer era uma nota de rodapé. Era um erro que estava sendo arrasado. Mas por quê? Sussurrou, afundando-se em um otomano de veludo arruinado. Por quê? Você, Aline, por que você faz isso comigo? Aline se voltou para ele e o gelo em seu semblante se suavizou ligeiramente, convertendo-se em água fria e clara. Fazer isso a você, Ricardo? Você parece ter a impressão de que isso se tratava de você. Não foi. Você descumpriu o empréstimo ao Jamil. O banco do meu tio tinha a nota. Você descumpriu sua promessa ao museu. Minha família preside o museu. Você não era um rival, Ricardo. Você era um desastre. Simplesmente estávamos colocando ordem. Isto foi apenas negócios. Negócios? Repetiu atordoado. Sim, você me ensinou isso. Você disse que seu dinheiro era real e que minha família era empoeirada. Só esqueceu algo. O pó assenta, mas nunca desaparece. A dinastia Fontes estava aqui 100 anos antes de você e estará aqui 100 anos depois que você tiver ido. O senhor Domingues se adiantou. Senhor Braga, os fundos foram transferidos para sua conta, menos a promessa de 50 milhões de reais que o senhor descumpriu com o museu, pela qual a fundação gentilmente cobriu sua dívida. E, é claro, os custos de fechamento e a taxa de 50 mil reais pela limpeza disto. Ricardo olhou seu telefone. Um alerta de transferência bancária. Os 85 milhões haviam se convertido em 34,9 milhões de reais. Suficiente para deter o sangramento imediato do projeto de Dubai. Mas nem de longe suficiente para salvá-lo. Era uma ferida mortal. Você, sua cadela! Ele cuspiu a palavra sem força alguma. Aline nem sequer se incomodou. Adeus, Ricardo. Espero que você encontre o fogo que buscava. Ela se virou e saiu pela porta, passando com graça por cima de um vaso bacará quebrado. Ricardo Braga se sentou sozinho entre as ruínas de seu monumento de 84 milhões. O som do oceano afogado pelo rugido próximo das escavadeiras. Ele não se moveu. Apenas olhou para a parede onde o palácio de Isadora já começava a descolar. Ele colapsou. Não um desmaio físico, mas uma rendição espiritual completa. Com os olhos vazios, simplesmente se rendeu. A demolição de Ponta Braga foi eficiente e brutal. Às 4 da tarde, era escombros. Ao final da semana, a terra estava plana, como se a casa nunca tivesse existido. A Folha publicou um único título sarcástico: O House Flip de Braga, um fracasso, família Fontes derruba mansão de mau gosto. A humilhação pública foi total. Ricardo Braga era radioativo. Os 35 milhões de ECs que havia obtido se vaporizaram em 2 semanas, devorados pelas penalidades de Dubai e pela avalanche de credores que, ao verem as notícias, exigiram seu dinheiro imediatamente. Ele tentou ligar para Isadora. Ela estava em Milão e seu telefone foi direto para a caixa postal. Ele lhe enviou uma mensagem de texto. Estou em apuros, querida. Preciso de você. Ela respondeu 5 horas depois. Ricardo, sinto muito. Não posso ficar com um homem que não é bem-sucedido. É ruim para minha marca. Meu publicitário emitirá um comunicado. Desejo o melhor para você. Ele estava em sua cobertura alugada nos jardins. O contrato de arrendamento terminava em 30 dias, quando viu a publicação dela no Instagram. Ela estava em um iate no Lago Como, com o Sheik Al Jamil. Novos horizontes, dizia a legenda. Ricardo atirou seu telefone contra a parede, estilhaçou. Uma semana depois,
a Braga Properties declarou falência do capítulo 11. A Torre de Dubai foi confiscada por seus sócios, seu escritório em São Paulo, sua frota de carros, seus ternos Tom Ford. Tudo foi confiscado pelo banco. Ele estava, pela primeira vez desde que tinha 20 anos, completamente na ruína. Estava pior do que na ruína. Estava endividado e seu nome era Tóxico. Aline Fontes leu as notícias na Bloomberg enquanto estava sentada em seu escritório na galeria da Vila Madalena. Estava revisando o catálogo de sua próxima exposição, Novas Perspectivas na Escultura Pós-Moderna. Sua assistente chamou. Senhorita Fontes, um senhor Ricardo Braga está aqui para vê-la. Aline levantou o olhar surpresa. Aqui? Sim. Ele não tem hora marcada. Está com uma aparência ruim. Aline considerou por um momento. Certo, deixe-o entrar e traga 2 cafés. Ricardo entrou. Era um homem diferente. Seu terno estava amassado, seu rosto abatido, e o fogo arrogante de seus olhos havia desaparecido. Era apenas um homem cansado e derrotado. Ricardo, isto é uma surpresa, disse ela. Sinalizando uma cadeira, ele se sentou. Eu não sei por que estou aqui, disse olhando para suas mãos. Suponho, queria ver, perguntar, pedir o quê? Dinheiro, pena. Eu quero saber, foi tudo uma mentira? Sussurrou. Nossos 10 anos. Você alguma vez me amou? Ou eu fui apenas uma diversão? Aline olhou para ele e o gelo em seu comportamento se suavizou ligeiramente, convertendo-se em água fria e clara. Sim, eu te amei, Ricardo. Uma vez, há muito tempo. Amava seu impulso, sua energia. Amava que você não fosse como os garotos com quem cresci. Você construía coisas. Eu admirava isso. Então por quê? Porque você deixou de me amar, disse com voz firme. Você deixou de me ver, viu os fontes, viu um troféu, e quando isso não foi brilhante o suficiente, você o trocou por outro. Você não só me deixou, Ricardo, você me despediu. Despediu minha família, minha vida, meu valor. Você estava na casa que o nome de minha família te ajudou a construir. E me disse que eu não era nada sem você. Ela se inclinou para a frente. E tudo isto. Ela apontou para as notícias de falência em sua tela. Isto não foi meu tio. Isto não foi minha família. Isto foi você. Minha família simplesmente deixou acontecer. Eles tiraram a rede de segurança que você nem sequer sabia que tinha. Você construiu seu império sobre uma base de crédito fontes, conexões fontes e tolerância fontes. Quando você me traiu, não só perdeu uma esposa, perdeu toda sua infraestrutura. Ricardo apenas olhou, a verdade devastadora finalmente assimilando. Ele não havia sido um homem feito a si mesmo. Havia sido um homem patrocinado. O que eu faço agora? Perguntou. Um homem quebrado. Eu não sei, Ricardo, disse Aline. Empurrou um dos cafés para ele. Você é um construtor, você mesmo disse. Então, construa. Comece de novo. Desta vez, construa sobre rocha, não sobre areia. Ele olhou para o café. Olhou para ela. Era uma rainha por direito próprio, segura, poderosa e justa. Ele se levantou sem tocar na bebida. Adeus, Aline, disse. Adeus, Ricardo. Ele saiu da galeria. Passou pela arte inestimável e saiu para a rua. Era apenas um homem com um terno amassado. Não tinha carro, nem casa, nem a ninguém. Começou a caminhar sem rumo fixo. Um ano depois, a paisagem de Florianópolis havia mudado. Onde uma vez esteve Ponta Braga, agora havia um amplo e belo pavilhão de arte pública de um único andar. Chamava-se o Pavilhão das Artes Fontes. Era uma obra-prima de vidro, pedra e luz,
desenhada por um arquiteto ganhador do prêmio Pritzker. Abrigava uma coleção rotativa de esculturas e oferecia aulas de arte gratuitas à comunidade. Seus jardins, que chegavam até o oceano, estavam abertos ao público. Aline Fontes estava na cerimônia de abertura. Não estava no centro das atenções. Estava entre a multidão, observando um grupo de crianças locais aprender a pintar o oceano. Seu tio Júlio estava ao seu lado. "É lindo, Aline", disse. "Um uso muito melhor da vista." "É", assentiu ela, "me parece certo." A Folha publicou um artigo brilhante sobre isso. Um monumento à generosidade. Como Aline Fontes converteu um símbolo do excesso do século XXI em um farol da cultura pública. Ela havia tomado o monumento ao ego de Ricardo e o havia transformado em um legado de cultura. Em Milão, Isadora Mello foi fotografada discutindo com o Sheikh Al-Jamil, que acabara de trocá-la por uma influencer russa ainda mais jovem, de 19 anos. Suas capas da Vogue haviam se esgotado. A última vez que foi vista foi apresentando uma promoção de Red Bull em uma praia de Ibiza. Seu fogo havia se extinguido. E Ricardo Braga? Ele estava em Curitiba. Trabalhava como gerente de projetos júnior para uma pequena empresa de construção comercial. Vivia em um apartamento alugado de um quarto. Dirigia um Ford Focus. De fato, estava construindo. Estava começando de novo. Ele carregava um pequeno recorte laminado em sua carteira. Não era de suas velhas capas da Forbes. Era o artigo sobre o novo pavilhão de Aline. Ele estava em uma obra de construção com um capacete, gritando com um empreiteiro sobre o ferro de reforço, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Ele atendeu. "Braga." "Ricardo, sou Aline." Ele gelou. "Aline? Uau! Oi. Eu ouvi dizer que você estava em Curitiba. Que estava construindo de novo?" "Né, sim, coisas pequenas, parques de escritórios. Mas é um trabalho honesto", disse. "Eu sei", disse ela. "Minha fundação. Estamos financiando um novo projeto de moradias de baixa renda no leste de Curitiba. Precisamos de um gerente sênior. Alguém que saiba como construir, mas que também saiba o que é perder tudo. Alguém que o construa bem." Ricardo guardou silêncio. Não podia falar. "É um trabalho, Ricardo", disse ela. Sua voz não fria, não quente, mas clara. "Se você quiser, é uma oportunidade para construir algo que dure." Ele olhou o empoeirado plano em sua mão, depois para o céu. Havia perdido sua mansão. Havia perdido sua esposa. Havia perdido seu império. Mas entre as ruínas havia encontrado uma única, pequena e enterrada semente. "Sim", disse com voz rouca. "Aline, sim, eu gostaria disso." Ela havia comprado sua mansão, a havia derrubado, e ao fazê-lo havia lhe dado a única coisa que seus milhões nunca poderiam comprar: uma oportunidade de redenção. CTAs e perguntas para a audiência. Menuda declaração. O que você acha que levou Ricardo a cometer este erro tão grave? Isadora não mede palavras, não é? Você acha que Aline deveria ter enfrentado ele antes? Ou sua discrição é sua maior fortaleza? Os Fontes não perdoam. Você acha que Júlio está certo ao dizer que Ricardo é ostensivamente frio? O que você faria na situação de Ricardo? Que reviravolta inesperada! A verdade vem à tona de uma maneira brutal. O que você pensa da jogada final de Aline? Foi uma vingança fria ou simplesmente as consequências inevitáveis das ações de Ricardo? Deixe seus comentários abaixo. Se você gostou desta história de drama, justiça e lições de vida,
Certifique-se de dar um like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise vê-lo e inscreva-se em nosso canal para novas histórias toda semana.